Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para mais um bate-papo aqui e é muito bom estar com você aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, tá aqui o convite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim sempre que eu postar alguma coisa nova você será informado, deixe o seu comentário e se gostar do conteúdo, deixe também o seu like, tá bom? E divulgue para os seus amigos o canal do YouTube aqui do Rodrigo Silva Arqueologia. Estou muito feliz com a sua presença. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto não necessariamente bíblico, mas que muita gente já perguntou por aí. Aliás, essa pergunta já me veio à baila em algumas palestras que eu dei, também através das redes sociais. Afinal de contas, Atlântida existiu ou não existiu? O que eu posso falar sobre a famosa Atlântida, que muita gente fala por aí? Mito ou realidade? A arqueologia tem alguma coisa a dizer nesse sentido? De onde vem esse mito de Atlântida? Bom, essa história, na verdade, ela é tão popular que, mito ou não, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ela entrou até para os desenhos animados, para as histórias em quadrinhos. O pessoal que é fã aí do DC Comics deve saber que existe uma ideia de que o Aquaman, ali das histórias em quadrinhos, seria do reino de Atlântida. E alguns até pensam também que a famosa Mulher Maravilha, que agora está também aí estampando os filmes, que a Mulher Maravilha também teria alguma relação com a Atlântida, uma vez que ela vem das Amazonas, e dos histórias lá do Aquaman, ele vai encontrar uma relação entre as antigas Amazonas do mar, Amazonas marinhas, e o próprio reino de Atlântida. E as Amazonas do mar seriam as ancestrais das Amazonas, de onde vem a Mulher Maravilha. E houve até uma época em que o reino de Aquaman, de Atlântida, entrou em conflito com o reino das Amazonas. Mas deixando os comics para lá, isso é mais para quem gosta mesmo do DC Comics, aqueles mais assim aficionados por essa literatura, vamos falar o que a gente pode dizer do ponto de vista histórico, de onde vem essa ideia, essa lenda, ou essa história sobre a Atlântida. Bom, para começo de conversa, essa história ela surge pela primeira vez até onde eu encontro, até onde eu saiba, e a única vez na antiguidade, nos escritos de Platão. Platão, você sabe, foi um dos discípulos de Sócrates. E uma das coisas que Platão fez, além de fundar a academia depois da morte de Sócrates, Platão também ele reúne vários dos ensinos de Sócrates e os coloca em forma de diálogos entre Sócrates e os seus discípulos, como Timeu, por exemplo, tem hora que Adimanto fala, o próprio Platão fala, eles ficam dialogando com Sócrates ali. E os diálogos de Platão vão contando toda a trajetória de Sócrates. Para eu entrar nesse detalhe, até é bom também afirmar que uma outra obra muito importante de Platão, que alguns colocam em relação indireta com o mito de Atlântida, ou o relato de Atlântida, seria a República de Platão, onde ele idealiza um estado ideal, onde homens e mulheres teriam direitos iguais perante a lei, onde ninguém morreria de fome, nem de privação, onde haveria a paz soberana, a verdadeira democracia, bem diferente daquela democracia ateniense, que na verdade era apenas os ilustres no poder, e não o povo realmente no poder, apenas aqueles que eram os aretes, aristocratas, ou como diz a palavra aretes em grego, quer dizer virtude, aqueles que tinham a virtude, que eram os virtuosos. Platão falava de um outro tipo de civilização ideal, que ele chama de a República de Platão. Aliás, essa ideia de ideal em Platão / Sócrates também tem a ver com aquele mundo das ideias, um mundo idílico, que só existe no pensamento, não existe aqui na realidade. Por não existir em lugar nenhum aqui essa ideia, ou esse ideal, ela é chamada também de utopia, porque em grego a palavra utopia significa lugar nenhum, topos, lugar, nenhum. Então é um paraíso imaginário, mas que não existe em canto nenhum. É lógico que quando a sociologia vai ser criada, na época de Emile Durkheim e outros pensadores, eles procuram, através do humanismo que estava campeando na Europa, criar o que eles chamavam de a utopia possível, ou seja, criar o paraíso na Terra feito pelo esforço humano, com a tecnologia, com a política e com o banimento da religião. Mas isso seria temática para um outro vídeo. Aqui é apenas para ilustrar para você de onde vêm todas essas ideias que você escuta por aí. Voltando à questão de Atlântida, Platão conta no diálogo lá de Sócrates com Timeu uma história que os próprios discípulos de Sócrates vão contar ali, que alguém
ouviu um relato de um ancestral, Solon. Solon foi um grande administrador grego, ele é famoso na história da Grécia. E Solon viveu mais ou menos aí uns 160 anos antes de Platão. E essa história que está relatada ali nos diálogos de Platão fala que Solon esteve uma época no Egito e ouviu de sacerdotes egípcios o relato de uma civilização chamada Atlântida, que tinha existido mais ou menos 9.000 anos antes de Solon. 9.000 anos antes de Solon. E que era um lugar paradisíaco, fantástico, que ali havia tudo do bom e do melhor. Por exemplo, as casas tinham telhados de ouro, pedras preciosas estavam por toda parte. Eles tinham, os povos de Atlântida, a população de Atlântida, um exército invencível. Eu vou ler um pedacinho aqui desse relato para vocês, porque eu quero ler na fonte. Eu tinha antes vários livros aqui com as histórias, com os clássicos gregos, mas depois que a internet trouxe tudo isso aí para a gente mais fácil, eu acabei me livrando desses livros e ficando só com o computador. Não é nenhum descaso à cultura, não, você sabe. Quando você vai estudando, livro é uma coisa que ocupa muito espaço. E quando você muda de casa, gente, botar tudo isso aqui atrás, em caixas que ficam pesadas, e depois classificar tudo de novo e colocar na ordem e devolver para a estante é um trabalho tão monstruoso que aqueles livros que são mais dicionários, alguns comentários bíblicos, alguns clássicos, eu acabei mandando embora, doei para a biblioteca, doei para alunos e fico agora com a versão online deles, que são livros mais de consulta, tá certo? Então aqui eu vou ler para você um pedacinho dos diálogos de Platão, onde ele fala lá de Atlântida. Então vão descrevendo a cidade de Atlântida. Ele diz o seguinte: do litoral até o centro da ilha, ele descreve a Atlântida como uma grande ilha, que depois ela é repartida, estendia-se uma planície da qual diziam teria sido a mais bela e melhor de todas. Perto daquela planície, mas em direção ao centro, a uma distância de cerca de 50 estádios, 50 estádios daria mais ou menos uns 90 quilômetros aproximadamente. Havia uma montanha de vertentes planas em todos os lados. Naquela montanha residia um homem primitivamente brotado do solo, de nome Euenor, em companhia de sua mulher, Leucipa. Então ele fala de um casal. Há pessoas que até tentam fazer algum paralelo entre esse relato e a história de Adão, porque Adão também foi retirado do solo. Adamá significa terra, terra vermelha, e Adão é aquele que é retirado da Adamá, da terra, por isso o nome dele é Adam, em hebraico, Adão em português, vindo da terra. E coincidentemente, o Euenor, que é o homem primitivo aqui de Platão, ele também vem da Terra. Homem primitivo não no sentido evolucionista de um homem das cavernas, mas um homem dos primeiros tempos, dos tempos primordiais. E ele tinha a mulher dele, Leucipa, e Platão continua dizendo, segundo o relato desses sacerdotes egípcios que teriam contado no passado, etc., que esse homem teve com a Leucipa uma filha que ele chamou de Clito. E ali eles governavam um reino maravilhoso. É muito longo o relato, eu só vou ler alguns trechos para vocês e comentar. Era tão bonita e tão fascinante a história a realidade daquela cidade de Atlântida, aquele continente, aquela ilha enorme ali no meio do oceano, que muitos chegaram a dizer que os deuses se encantaram com o que viram ali. E Poseidon, que na divisão dos reinos ficou com os mares, ficou tão encantado com a ilha-continente, eu estou falando ilha-continente porque ela era tão grande que alguns colocam como um continente, com a ilha-continente que ele começou a se apaixonar pelo que via ali. E Poseidon, de tanto olhar a ilha, acabou vendo um dia a Clito, aquela menina, a filha do Euenor e da esposa dele, da Leucipa. E Poseidon apaixonou-se pela menina. Bom, na continuação do relato aqui de Platão, os pais morrem e aquela menina fica sozinha ali na ilha. Então acaba que Poseidon faz dela a sua mulher e Poseidon continua morando ali. Aí depois que Poseidon vai morando ali, diz que ele torna a ilha maior ainda, mais bonita, porém ele a torna inacessível às pessoas de fora. Diz aqui, olha, destarte, a montanha no centro tornou-se inacessível às pessoas de fora, visto que naquela época
Não havia ainda navios nem navegações. Então ele teve filhos e filhos com a Clito, ele e o Poseidon. E depois que ele teve vários filhos ali, um desses filhos, ele deu o nome de Atlas. Aqui eu tenho que colocar um comentário para você. Na mitologia grega existem dois Atlas, ou pelo menos duas versões de Atlas. Uma delas seria que o Atlas é aquele que existia antes dos deuses do Olimpo, que era um dos titãs, que carregava o globo nas costas. Já viu aquelas fotos, né, aquelas imagens ou estátuas de um homem carregando o mundo nas costas? É o Atlas. Por isso que até o nome Atlas para mapa vem desse Atlas aí, que seria um dos titãs. Mas uma outra versão grega, ou um segundo Atlas, é esse que vai surgir agora, que seria filho de Clito com Poseidon. E como o Atlas era filho de Clito com Poseidon, ele era muito poderoso, ele se tornou o rei dali. Ora, Atlas tinha esse nome em homenagem ao próprio território que se chamava Atlântida. Então Poseidon resolveu dar o nome dele de Atlas em homenagem à Atlântida. E Atlas foi um rei muito poderoso. E a história vai desenrolando, que ele acabou crescendo aqui, olha, quando ele fala aqui, olha, também deu nome a todos os filhos. O mais velho, ou seja, o primogênito e rei, atribuiu o nome que é de toda a ilha e do mar, que também se chama Atlântico, visto que o nome do seu primogênito, o rei, era Atlas. Percebeu? Então aqui nós já temos um desdobramento. Nós temos a cidade, ou o continente, chamava-se Atlântida. O filho primogênito de Poseidon com Clito, que chamava Atlas. E o nome que ele deu ao mar em redor, que foi Atlântico. De fato, antes um pouquinho aqui, você tem Heródoto também dá o nome de Atlântico, por causa do Atlas. Não esse Atlas aqui, mas o Atlas lá antes dos deuses do Olimpo. Heródoto dá o nome de Atlântico a um oceano, a um mar. Porém, aquele oceano que hoje nós chamamos de Atlântico, tem um mapa aqui, esse aqui não é o melhor mapa mundi, não, esse globo aqui ele é apenas ilustrativo, mas o nosso Oceano Atlântico está aqui, ó, tá bom? Na verdade, dar nome de Oceano Atlântico a essa porção de água aqui do nosso globo só foi a partir do século XVI. Aí você tem um navegador chamado Mercator, europeu, que ele resolve batizar tudo isso aqui com o nome de Oceano Atlântico. Mas quando lá fala o mar que estava em volta chamava-se Atlântico, não necessariamente que Platão estava se referindo a esse oceano aqui. A bem da verdade, existe aqui, nós temos Portugal, bem nesse pontinho aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, Portugal está aqui, olha. Onde mostra Portugal, acreditava-se no passado que era o fim do mundo. E por uma ideia que já vinha desde os tempos antigos, acreditava-se que ali estavam as colunas de Hércules. O que são as colunas de Hércules? Porque nos trabalhos de Hércules, um deles era ir até os confins do mundo. Então Hércules andou pelo continente até chegar ao fim do mundo. Então ali ele tinha as duas colunas dele, porque acreditava-se que depois daquele continente ali você tinha um mar e a partir do mar um abismo. Então ali era o fim do mundo. Na época do início da Idade Média, ali da Idade Moderna, das grandes navegações, muitos navegadores acreditavam que Portugal e Espanha, ali, a Península Ibérica, coincidiam com o fim do mundo e que ali seria estipulado o local das duas colunas de Hércules, que partindo dali não havia mais nada, a não ser um pouco de água e o abismo. Era uma lenda que havia na época. Tanto é que moedas espanholas tinham as duas colunas de Hércules, assim, e em torno um lábaro que escrevia Nec plus ultra, nada mais além. Ou seja, porque acreditavam que ali terminava o mundo, depois era só água, e o abismo. Ora, é lógico que quando Colombo descobriu que havia algo além, ali o continente que acabou se tornando América, chamando América, Colombo então obrigou que os lábaros latinos fossem mudados. Arrancou a palavra nec, nada, nec plus ultra, nada mais além, deixou apenas plus ultra, mais além. Bom, essa é a história do continente que nós chamamos de Atlântico e a relação que ele teria ou não com esse mito de Platão. Agora, tá bom, e a Atlântida? Existiu ou não existiu?
para ser muito honesto com vocês, eu não conheço, na verdade eu conheci apenas 2 arqueólogos realmente acadêmicos que trabalham com a ideia da historicidade de Atlântida. Eu os conheci na Grécia, daqui a pouco eu vou falar sobre a teoria deles. Mas no mundo acadêmico, assim, de tudo que eu já pude ler, eu não conheço arqueólogos de prestígio no mundo acadêmico, ou mesmo historiadores que apostam suas fichas na historicidade de Atlântida. Eu tenho que ser muito honesto com vocês. Tem um ou outro que trabalha com a possibilidade de pode ser que sim, pode ser que não, mas a maioria absoluta dos acadêmicos dizem que Atlântida é apenas um mito e nada mais. Nem se preocupam em procurar onde estaria Atlântida. Seria a mesma coisa de empreender uma expedição acadêmica, arqueológica, para descobrir o fim do arco-íris ou o barril de ouro que estaria no fim do arco-íris. Não existe isso. Não existe isso. Mas também não significa que haja pessoas que tenham debruçado em torno do mito e tentado ver a possibilidade ou não dele existir. Eu confesso que, embora eu precise de elementos mais táteis para afirmar a historicidade de Atlântida, e eu não tenho esses elementos até hoje, então, do ponto de vista do que eu tenho até hoje, eu não tenho nada que me possibilite dizer que a Atlântida existiu, nada. Mas eu também não vou negar 100% a possibilidade, porque a arqueologia às vezes dá um nó na gente. Por exemplo, quando Haile Schillermann estava tentando provar a existência histórica de uma cidade chamada Troia, todo mundo riu dele, porque partiam do pressuposto que Troia, por ser uma cidade mencionada na Ilíada de Homero, Troia era apenas uma cidade mitológica e nada mais do que isso, tão mitológica quanto o sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que Haile Schillermann encontrou uma cidade e provou que aquela cidade era Troia. Se a história daquele cavalo na porta lá da Guerra dos Troianos com os gregos foi real ou não, aí já é outro departamento, é outra pesquisa. Mas por hora, pelo menos podemos afirmar, a cidade de Troia existiu. Também agora, lembrando da arqueologia bíblica, muitos também duvidavam da existência dos hititas. Até por volta do século XIX, falar que os hititas existiram era uma coisa que provocava gargalhadas em muitos acadêmicos. E hoje já está provado que existiu o reino dos hititas enorme. E lá em Borgaskoi, na Turquia, você tem lá os restos de Hattusha, que era a antiga capital dos hititas. Então eles existiram. Você tem o tratado lá de Ramsés com os hititas, o povo Reta. Então hoje já está provado que os hititas existiram. Então se amanhã a arqueologia conseguir provar a existência de Atlântida, eu não vou me surpreender com base nesses 2 exemplos que eu acabei de dar para vocês, os hititas e Troia. Mas hoje eu tenho que ser muito honesto com vocês em dizer que eu não tenho nenhum elemento para falar sobre Troia. Mas para que esse vídeo fique completo na sua resposta, eu vou dar para você as teorias que são levantadas sobre Atlântida, tá bom? Eu vou dar para você, eu falei Troia, eu acho que eu confundi, né? Eu vou repetir aqui o argumento. Eu não tenho hoje nenhuma evidência tátil, plausível, para eu afirmar a existência de Atlântida. Mas se amanhã alguém descobrir e provar, eu não vou me surpreender com base nos exemplos que eu dei no passado. Sim, exemplos de Troia e o exemplo lá dos hititas. Voltando agora, para que a resposta fique completa, eu vou dar para você as posições que a gente encontra na academia, pelo menos aquelas que são mais conhecidas. A primeira posição que eu podia apresentar, ela foi de 1882, é a mais antiga. Foi de um escritor italiano chamado Ignatius Donelli. Ignatius Donelli, ele escreveu um livro sobre os antediluvianos e a cidade de Atlântida. E nesse livro, ele dizia taxativamente que Atlântida ficava aqui no meio do oceano que hoje chamamos de Atlântico. Então ele acreditava até que o Atlântico era um oceano mais raso. Na época que ele escreveu isso, ainda não estava tão desenvolvida a teoria da tectônica de placas, ela já estava nos seus primórdios ainda. Então ele acreditava que havia entre a América e a África aqui um continente que hoje não existe mais. É lógico que essa história acabou hoje, como eu falei, é um livro do século XIX, 1882, hoje ninguém mais fala que a Atlântida está ali no meio do oceano. Ele até argumenta, para localizar a Atlântida ali, o fato de que nos diálogos de Platão, ele menciona que a cidade ficava além das colunas de Hércules.
Isso é mencionado algumas vezes aqui, que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules. Aqui, ó, vou ler para vocês esse pedacinho aqui, olha. Eumelo, em idioma helênico, constituiu, ele está falando aqui de Gadélio, de um dos filhos de Eumelo, constituiu soberano das terras situadas, ele está falando de Atlântida, na extrema ponta da ilha, em direção das colunas de Hércules, até as atuais terras de Gadério, denominadas segundo aquela região, provavelmente que derivam do nome daquele rei. Então ele coloca aqui que a Atlântida estaria na direção das colunas de Hércules. Então, calculando que as colunas de Hércules seriam aqui em Portugal, a Atlântida seria por aqui. Mas isso é só para você saber, eu não estou defendendo isso não. Um outro ponto de vista que é levantado é por aquele Belitz. Tem escolas de inglês, de idiomas de Belitz. Charles Belitz. Ele era um camarada empresário, desses empresários aventureiros aí, ele levantou uma hipótese que a Atlântida ficava no misterioso Triângulo das Bermudas. Dá até um outro vídeo falar sobre o Triângulo das Bermudas, né? O Triângulo das Bermudas, geograficamente, seria aqui, olha. Perto onde hoje você tem, não sei se dá para vocês verem aqui, olha, seria a Flórida. Você tem a Flórida aqui nos Estados Unidos, você tem Cuba, você tem a República Dominicana e Porto Rico. Então aqui, pegando Porto Rico, Flórida, aqui assim você faz um triângulo. E é esse lugar aqui que tem um monte de história, de navio que naufragou, de avião que evita passar por ali. Então, o Belitz também chegou à conclusão que a Atlântida ficaria ali, que ela foi engolida pelo Triângulo das Bermudas, e que o local do Triângulo das Bermudas é onde ficaria a Atlântida. Repito, não são ideias que eu defendo, estou apenas colocando para responder para você sobre a Atlântida. Agora, tem um outro autor, esse aqui me chamou mais a atenção, Charles Hapgood. Por que ele me chamou mais a atenção? Porque o livro dele tem domínio público até, eu tomei a curiosidade de ler. Não li todo, mas eu li um pedaço do livro. Deixa-me ver se eu vou conseguir abrir aqui para mostrar para vocês. Um livro onde ele defende que a Atlântida seria o continente da Antártida. Então você tem aqui, você sabe, né? Você tem o Ártico em cima e o Antártica embaixo. Não aparece aqui, ó. Esse pedacinho branco aqui, ó. Antártica. Então ele escreveu, esse autor, a tese, é um autor leigo, que esse continente, essa massa de gelo, a Antártida, que está aqui embaixo, seria o local da antiga Atlântida. Então ele fala de duas coisas. Ele afirma a historicidade de Atlântida, que a Atlântida existiu, e diz que ela estaria onde hoje é a Antártida. O Brasil tem estações lá, muita gente faz pesquisa lá. Bom, o fato é que ele escreveu o livro dele, tá em domínio público, aqui ó, tá bom? O Sacudir da Crosta da Terra. Esse livro me chamou atenção por um detalhe muito interessante. Apesar dele afirmar que a Atlântida existiu e que ela estaria ali embaixo, sabe quem fez o prefácio desse livro? Olha aqui, Albert Einstein. Albert Einstein. E eu falei, gente, mas Einstein prefaciou isso. E quando você lê o prefácio de Einstein aqui, eu vou pegar para vocês, Einstein já começa o prefácio dizendo assim, olha, prefácio de Albert Einstein. Eu frequentemente recebo comunicações de pessoas que desejam me consultar concernente às suas ideias não publicadas. E sempre percebo que essas ideias são destituídas de qualquer validade científica. A primeira comunicação, contanto, que eu recebi do Sr. Hapgood me deixou eletrizado. E o Einstein mostrou simpatia. Ele falou, essa ideia é original, de grande simplicidade e, se ela for comprovada, será de grande importância para todos aqueles que relatam a história da superfície da Terra. Bom, Einstein não afirmou que ele concordava plenamente com o que Hapgood dizia, mas ele via lógica na coisa. Tanto é que ele colocou o próprio nome dele prefaciando ali. Interessante. Uma quarta ideia que eu tenho visto por aí é que alguns pensam que a Atlântida seria apenas mais um dos mitos diluvianos que nós temos ali. Tem muitas histórias, como a época do Gilgamesh, Atarhasis, produzidas especialmente ali na Suméria, e que Platão estaria reproduzindo uma dessas mitologias, Deucamelion também, de dilúvio. Pode ser.
Uma quinta exposição que eu vi, essa que foi que eu encontrei 2 arqueólogos formados defendendo, que você tem o reino minoano, ou reino minoico, como alguns dizem, do rei Minos, e esse reino, o reino minoano dos gregos, ele terminou por volta de 1600 a.C. Por quê? Graças a uma erupção vulcânica na Ilha de Thera. Essa Ilha de Thera hoje é conhecida como o nome de Ilha de Santorini. É uma ilha linda, ela parece um croissant, mas essa ilha, na verdade, ela no passado ela é uma região vulcânica e houve uma erupção vulcânica ali que acabou trazendo um grande terremoto e destruiu a ilha. E ali colocou fim na civilização do período minoico, do rei Minos. Então alguns arqueólogos pensam que ali, aquela civilização que afundou ali, poderia ser a Atlântida mencionada por Platão. Então tem essa posição que alguns arqueólogos gregos defendem, assumindo a historicidade de Atlântida e ao mesmo tempo que seria ali na ilha de Santorini. E por fim, a sexta e última posição que eu vi é que Platão apenas idealizou um lugar, inventou aquele mito ali, a partir da própria ideia que ele tinha de uma civilização perfeita que não existia em lugar nenhum do mundo. É isso que eu consegui descobrir de Atlântida até hoje, dos desenhos em quadrinhos, das histórias em quadrinhos lá do Aquaman, passando pelas histórias e pelas possibilidades e pelos diálogos de Platão. É isso aqui que a gente consegue levantar. Agora, o que eu posso tirar de lição de tudo isso com relação à Bíblia Sagrada? A Atlântida não tem relação com a arqueologia bíblica, mas o relato de Platão, seja ele fictício, lendário ou histórico, ainda por ser descoberto, ele me traz uma semelhança com a própria mensagem que a Bíblia apresenta em relação aos dias em que vivemos. Sabe por quê? A Bíblia faz severas advertências quanto ao juízo que haverá de vir sobre esse mundo. Sim, porque um detalhe importante que eu não mencionei para vocês é que a Atlântida foi crescendo tanto e se tornou tão soberana e tão orgulhosa que, segundo Platão, isso me chamou atenção, eles já não tinham mais sabedoria para viver com a sua riqueza. Isso aqui me chama atenção. Antes ele disse que ela tinha abundância de tudo, que tinha alimentação para todos e ela tinha sabedoria para viver. Agora eu queria achar essa parte que onde ele fala, ela tinha sabedoria para viver com a sua riqueza, com a sua prata, com o seu ouro, mas depois de um tempo, os habitantes de Atlântida perderam a sabedoria para lidar com tudo aquilo ali. E começaram a invadir várias cidades, eles invadiam a Europa e voltavam, invadiam outras regiões e voltavam. E foi nessa situação que até Atenas eles invadiram, que os deuses ficaram irados e resolveram dar um fim em Atlântida, senão ele ia matar o mundo para ficar solitário ali. Bom, eu sei que isso é um mito, mas tem um paralelo, ainda que apenas ilustrativo, com o que nós estamos vendo no mundo hoje. O mundo tem muitas riquezas dadas pelo Criador. Olha a natureza em redor. Quem está acabando com ela? É o próprio ser humano. Olha a vida. Olha a falta de responsabilidade humana de todos nós com relação às dádivas de Deus. Eu leio uma passagem da Bíblia que está em Isaías capítulo 24, verso 20, que diz assim: a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. Sua transgressão pesa sobre ela e ela cairá e nunca mais se levantará. Quando você lê esse texto todo de Isaías, você vê que as pessoas estão desanimadas. Muitos justos, aqui eles falam assim, puxa vida, eu estou desanimando, porque eu não estou vendo nada aqui. Diz que os justos ergam a voz por causa da glória de Deus, e diz que fala assim, deem glória a Deus, e ninguém está dando glória a Deus, ninguém quer saber de Deus. Aí Isaías fala, eu estou definhando, ai de mim, os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições, essa redundância aqui no hebraico é muito forte, terror, buracos e armadilhas. Esperam por vocês, ó moradores da terra. As pessoas não querem ouvir isso aqui mais, sejam elas religiosas ou não religiosas. Sabe? Esses dias eu dei participei
aí num diálogo, e eu achei interessante que alguém colocou no final ali da minha participação, ele tinha que falar no final que Deus vai destruir todo mundo. Esses crentes sempre torcendo para a desgraça. Não é questão de torcer para a desgraça, meu amigo, é uma questão de causa e efeito. Isso é físico, isso é científico, é uma lei da matemática. Causa e efeito. Ponto. Se existe um Deus e o ser humano está em permanente transgressão, Deus vai trazer a conta vem. Olha Romanos capítulo 8, verso 19, o que diz. Romanos capítulo 8, verso 19. Essa passagem aqui fala até de maneira romântica ou assim alegórica o que está acontecendo com a natureza. Alegórica, mas com um fundo de historicidade. Diz assim, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que significa isso? Porque hoje eu falar de juízo divino, eu tenho que admitir que num debate eu não teria muitas evidências táteis para falar que Deus vai vir destruir o mundo. Eu posso falar que o mundo está acabando, que alerta, mas mesmo esses alertas, tem muita gente que está querendo negar. Não, mentira, isso aí é o pessoal que está querendo apoiar a globalização que está falando isso. A natureza não está sendo destruída, meu amigo. Eu não sou a favor do governo mundial, eu não sou a favor disso. Até tem alguns que falam assim, tá bem, ele é a favor, que ele fala que não tem outro jeito. Quando eu falo não tem outro jeito, é porque o mundo está caminhando para isso. Porém, deixe-me pontuar para você aqui. Você querer negar que a natureza está sendo destruída, que as calotas polares estão derretendo, que existe poluição só porque você está com uma agenda política comprometida com um setor, isso é muito perigoso. Há cientistas destituídos. Eu sei que há agenda política por detrás de muitos discursos ecológicos. Eu sei disso, não estou negando. Mas não jogue fora a água suja, bacia e a criança junto. Tá bom? Há cientistas destituídos de agenda política que estão afirmando: se não fizermos algo com as emissões de gases, com a poluição, a Terra vai acabar. Ponto. Eu não posso negar isso por causa de questões políticas ou religiosas. Aliás, por questão religiosa eu tenho que afirmar, porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. E diz mais: a criação está sujeita à vaidade, quer dizer, ela vai acabar. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso o ser humano. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E essa angústia que a criação suporta é a angústia realmente de quando é que vai vir minha redenção. Aí eu vou para um outro texto interessante, que é 1 Tessalonicenses 5, verso 3, que diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 3, diz assim, olha: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Essa expressão dores de parto é a mesma expressão que aparece no outro texto de Romanos, onde ele fala que a criação geme com dores. É a mesma expressão que Jesus também usa para falar assim, o princípio das dores, em Mateus capítulo 24. Ou seja, as dores de parto, de contração, que vêm assim, olha, rápido, e começam já a dar sinais, a criança não nasce de uma hora para outra. Antes do nascimento tem a contração do parto, as dores, mas as dores vêm repentinamente. E já começa a sinalizar, a criança vai nascer, a criança vai nascer. A terra está tendo as dores do parto, indicando que em breve vai acontecer o nascimento. De quê, dessa vez? Do juízo de Deus. E a última passagem, Apocalipse, capítulo 11, também diz que as nações se enfureceram. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e dar o galardão aos teus servos, os profetas, e para destruíres
os que destroem a Terra. Bom, muitos falam, nada, isso é mito, a Terra está ótima, as calotas polares não estão sendo derretidas, não tem problema de emissão de ar, isso é sensacionalismo, isso é fake news. Tá bom, vamos continuar acreditando que é fake news. Esses dias caiu um pedaço de uma calota aí que é não sei quantas vezes maior do que a cidade de São Paulo, uma calota de gelo. E nós estamos vendo mudança climática da Terra, muita coisa está acontecendo. É lógico que uma agenda política vai usar esses elementos para sustentar uma agenda que eu não assino embaixo? Sim. Haverá políticos, já estão havendo políticos que vão aproveitar-se de questões ecológicas para fundamentar uma agenda que eu, Rodrigo, não subscrevo. Mas não é porque eu não subscrevo essa agenda que eu vou negar os argumentos que eles estão usando. A natureza, de fato, está sendo destruída a cada dia. A única diferença entre uma visão humanista e o que eu estou dizendo é que na visão humanista o ser humano vai dar conta do recado. Na visão que eu defendo que é bíblica, não vai dar conta. O juízo de Deus virá. Atlântida pode ter sido um mito criado ali por Platão, ou pelo menos ecoado por ele. Mas o juízo final predito na Bíblia não é mito. Sodoma e Gomorra não foram mito. Então fiquemos alerta, porque em breve o Criador do Universo voltará para pedir contas de como cuidamos da criação que ele nos presenteou. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.